Como treinar a perna de forma segura, sem sentir dor no joelho, sem sentir dor na lombar. E o principal, fazer um treino pesado que vai gerar resultado de verdade. Tanto para a parte do emagrecimento, quanto para a parte de hipertrofia muscular. Deixar a perna mais definida, com os músculos mais aparentes. Como hoje é o dia de eu treinar a perna, eu vou aproveitar esse dia para mostrar como que eu faço para treinar sem sentir dor no joelho e na lombar. Afinal de contas, isso é uma coisa que os meus alunos sempre me perguntam. Como que eu faço para fazer um agachamento sem sentir dor na lombar? Pô, vai fazer um afundo, vai fazer uma cadeira extensora, flexora ali, sente aquele incômodo no joelho, aquela rigidez, às vezes aquela pressão. Então eu vou explicar para vocês, um passo a passo, como que eu faço para resolver, tanto para os meus alunos, como para mim também. Afinal de contas, para quem já assiste esse canal há algum tempo, já sabe um pouco da minha história, eu sempre quis treinar musculação de forma pesada para ter resultado, para emagrecer de fato, para ter o músculo tudo definido, mas acabei perdendo 1 ano e 8 meses aí por conta de dores. E dor de tudo que vocês pensaram, dor de joelho, dor de lombar, dor de ombro. Então acabei estudando muito essa parte e é com isso que eu vou ajudar vocês hoje, explicando como que eu faço para estruturar um treino pesado sem sentir dor. A primeira coisa que você precisa fazer é dar like nesse vídeo e se inscreve no canal, me ajuda a bater 1000 inscritos aí. O segundo passo é começar aqui, ó. Quem sofre com dor precisa fazer exercícios de mobilidade. Quais são os exercícios que a gente precisa focar na hora de fazer essas mobilidades? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, independente se você tem dor na lombar, no quadril, no ombro, o problema geralmente, ele nunca está na articulação que está doendo. Então se o seu joelho está doendo, não é porque o seu joelho está fraco. Provavelmente você está descompensado, seja com fraqueza muscular específica ou falta de mobilidade no tornozelo ou no quadril. O mesmo vale para a lombar. Se você sente muita dor na lombar, pode ser que você esteja com uma disfunção tanto no tornozelo, sim, no tornozelo, pode ter alguma disfunção em relação de fraqueza ou até a própria mobilidade de joelho, quadril e coluna torácica, parte de cima da coluna. Mas para quem tem dor, é muito interessante que se faça uma mobilidade antes de começar o treino, tá? Então, por exemplo, esse exercício que eu estou fazendo aqui é uma mobilidade tanto de tornozelo quanto de quadril. Então aqui eu já ganho um tempo porque eu já estou fazendo 2 em 1. E sim, a época em que eu tive dor na lombar, uma das causas principais da minha dor lombar, que me tirou aí da musculação intensa na época, né, de 1 ano e 8 meses aí, foi o meu tornozelo principalmente. Eu tinha uma mobilidade muito ruim do meu tornozelo, que acabou acarretando, principalmente nos meus treinos de perna, uma sobrecarga na lombar. Por isso, a importância de se fazer a mobilidade antes do treino. Uma outra coisa que você precisa fazer quando se tem dor e vai fazer um treino intenso, um treino pesado, para sim gerar resultado, gerar tensão na hora de treinar pesado de verdade, é fazer um aquecimento específico voltado para o que você vai fazer no dia. No caso hoje, a gente vai fazer aqui, começar com agachamento. Meu treino, eu costumo começar com agachamento. É uma regra ter que começar fazendo agachamento em treino de perna? Não, mas a gente poderia muito bem começar por uma cadeira extensora, ou começar por um afundo, ou começar por posterior, se for o foco, geralmente, começar por glúteo não tem problema nenhum. Como que a gente vai aquecer para começar? Fazendo um aquecimento específico para o agachamento. E como que é esse aquecimento específico? Lembrando que eu já fiz as minhas mobilidades, já fiz 2 exercícios antes de vir, propriamente dito, para o exercício de agachamento aqui. Então a gente vai começar fazendo um agachamento com barra aqui, sem peso, que é só para lubrificar as articulações nesse começo, jogar sangue para a região ali da articulação de joelho, de lombar, da onde a gente vai utilizar, sinalizar para o corpo que aí vem carga. Então faça um aquecimento específico e faça um aquecimento progressivo. Então aqui eu vou começar fazendo 20 repetições. Aqui não tem nada de peso, tá? Então a gente vai começar fazendo 20 repetições do agachamento tradicional aqui, tá? Só que sem carga nenhuma. A próxima série eu já vou aumentar um pouco de carga. E para a terceira série do meu aquecimento específico aqui, eu vou aumentar mais um pouquinho. O que é o ideal a gente colocar de carga na hora de fazer o aquecimento? Eu gosto de ir progredindo desde o começo. Então, eu começo sem carga nenhuma, tá?
mais focando no movimento mesmo, nem tanto na amplitude ou na técnica perfeita, porque tá com muita pouca carga. A partir do momento que eu começar a colocar carga aqui, aí eu já vou começar a priorizar mais a minha técnica, aperfeiçoar mais o movimento, para a gente conseguir treinar de forma segura. Mas o ideal da carga é colocar 50% do peso que você vai utilizar para fazer o exercício. Então, por exemplo, se você já sabe, já tem um número que você vai agachar, por exemplo, com 40 quilos de cada lado, a primeira progressão você já precisa fazer com 20 quilos de cada lado. Então, no caso, como eu estou voltando a treinar perna de forma mais intensa faz pouco tempo, eu não vou voltar com esse peso todo, obviamente. Eu vou voltar com menos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar 15 quilos de cada lado, que é a minha primeira progressão, para conseguir aquecer de forma segura e tranquila. No final, vou estar fazendo aproximadamente aí 2 séries de 8, que são as 2 repetições mais pesadas. Eu vou fazer 4 séries no total. É muito importante que você faça uma progressão inteligente. Quem tem dor não se pode dar o luxo de treinar de qualquer jeito. Porque é muito comum, às vezes, você vê aquele cara mais marombado na academia, tem músculo até no pescoço, na cabeça, e fala assim, pô, velho, eu não faço nada dessas merda de mobilidade, não faço progressão de carga, eu só soco o peso e vou. Não tem esse negócio de técnica. Eu treinei assim a vida inteira e nunca deu nada. Bom pra ele. Pra quem tem dor, não se pode dar ao luxo de fazer as coisas erradas, porque fazer as coisas erradas com sobrecarga quase máxima é brincar com estatísticas de dar cagada. Presta muita atenção nessa parte, que ela é muito importante. Vai fazer um exercício pesado, que nem um agachamento, que é o que costuma causar mais lesão na galera aí, o pessoal mais reclama de dor na lombar, dor no joelho, faz um aumento progressivo da carga. Eu acho que essa primeira parte do vídeo é para você entender como que é a estrutura de um treino de perna não lesivo, vamos dizer assim. A gente tem que deixar ele o mais seguro possível, o mais dentro da biomecânica possível, fazer os exercícios da maneira mais correta possível, para que você realmente não se machuque. Vou falar um pouco sobre a técnica do agachamento para você fazer sem sentir dor. Então, primeira coisa, lembra dos exercícios de mobilidade que eu tinha falado para vocês? O tornozelo e o quadril, eles interferem diretamente no que a gente chama de centro de gravidade do corpo. Então, o que acontece? Por muito tempo, o pessoal falava que não se podia passar o joelho na frente da ponta do pé, que isso era errado, que fazia mal para o joelho e tudo mais. Ainda mais depois de um estudo que saiu mostrando que se você realmente passar o joelho da ponta do seu pé, você vai dar um torque a mais no joelho, uma pressão a mais no joelho na hora de fazer. Só que o nosso corpo ele é adaptável. Ele sabe lidar com essa pressão a mais se você fizer de forma progressiva. Olha aí a palavra, forma progressiva, começar leve e ir aumentando ao longo do tempo, da sessão, do treinamento e ao longo dos dias também, de forma crônica. Então, a gente vai começar aqui, ó. Para quem sente dor na lombar, o que você vai tentar começar a fazer a partir de agora no seu agachamento? Vai jogar o joelho mais para frente na hora de agachar, mantendo a coluna reta. Olha a diferença. Quando eu jogo o joelho mais para frente, o meu tronco ele fica mais reto. Quanto mais reto o seu tronco fica, menos torque na lombar você vai ter. Então, olha aqui, ó. Meu tronco, ele inclina um pouquinho, obviamente, porque tem um peso nas minhas costas, mas ele inclina menos. Olha a diferença agora, se eu não jogar o joelho para frente e jogar a bunda mais para trás, que é o que comumente todo mundo falava. Ó, como flexiona bem mais a minha coluna. Então aqui o agachamento é o seguinte, não existe o certo ou errado, se é com o joelho mais para frente ou se tem que jogar a bunda mais para trás. Isso vai depender um pouco do desconforto que você sente e das mobilidades que você tem. Lembra no começo do vídeo que eu falei que a mobilidade de tornozelo, ela interfere na dor da lombar? Se eu não tenho essa mobilidade de tornozelo para jogar o joelho para frente, a sua lombar vai pagar o preço pela sua falta de mobilidade de tornozelo. Porque o que acontece? Como você não vai conseguir jogar o joelho para frente, automaticamente o seu quadril vai mais para frente. Quadril mais para frente, ó, a barra está aqui. Quanto mais longe o peso tiver do seu quadril, maior é o trabalho que o seu quadril tem que fazer. E geralmente quem estabiliza essa articulação do quadril? Os músculos do quadrado lombar. E aí o que acontece? Sua lombar arde. Então é muito comum. É batata. Quando chega algum aluno meu e fala assim, olha, professor,
eu tenho muita dor na lombar na hora que eu vou fazer agachamento. Não passa agachamento para mim, porque agachamento machuca minha lombar. Não é que machuca. Você está fazendo com a técnica errada. Você não está jogando o seu joelho para frente, para o seu tronco ficar mais reto. Geralmente, o que a gente faz nesse lugar? A gente coloca a barra na frente. Porque quando a gente coloca a barra na frente, aí você consegue descer com as costas mais retas. Quanto mais reto tiver suas costas, menos trabalho a sua lombar tem que fazer para estabilizar esses músculos. Então, menos dor você sente. Agora, se for o contrário, a dor é no joelho, então o que você tem que fazer? Aí sim, você vai jogar assim o seu glúteo um pouco mais para trás e tem um segredo no pé aqui. O que acontece? Geralmente, a sua patela, que é esse ossinho do joelho, ela pode estar ou para dentro ou para fora, um pouquinho. Como que a gente faz para alinhar a patela para que você não sinta esse desconforto no joelho? Você vai fazer o que a gente chama de pé 10 para as 2 aqui. Então você vai girar o pé um pouquinho só para fora, não é para fazer aquele pé do agachamento sumô, e vai abrir um pouco mais da base do ombro aqui, ó. E girar o pé para fora. Como eu tive dor tanto na lombar quanto no joelho, hoje eu faço um misto de tudo isso que eu falei. Então agora vocês vão ver a minha técnica. Eu vou fazer, como está ainda com peso de aquecimento, eu vou fazer ela de frente, de lado e de costas para vocês entenderem como que é a minha mecânica na hora de executar o agachamento. Por isso, está aqui um recado muito importante. Não existe esse negócio de agachamento errado. Você precisa entender qual agachamento é melhor para você executar. Qual vai se encaixar melhor na biomecânica do seu corpo. Porque a gente tem já um padrão de movimento e a gente precisa entender as suas limitações, as suas dores na hora de prescrever um exercício. Por isso que não é só sair fazendo exercício. Se você quer essa segurança para ter resultado, conseguir treinar a perna de verdade e desenvolver tanto no emagrecimento como ter as pernas mais definidas, um glúteo desenvolvido, poder voltar a colocar aquele biquíni, poder colocar aquele short de novo e ter a perna à mostra sem ter vergonha, eu vou te convidar a clicar no link da minha consultoria que está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer de lado para vocês entenderem como que é a minha mecânica e entender o porquê que eu faço dessa maneira. Aí é lógico, para quem for fazer parte da consultoria, eu oriento a melhor forma de fazer. Para quem não for, você vai ter que entender aonde que você tem mais dor e adaptar a técnica para você. Então aqui, ó, eu faço um pouco de cada. Como a minha dor na coluna sempre foi maior do que a minha dor no joelho, eu acostumei a jogar mais o joelho para frente do que jogar o glúteo para trás. Então de lado é assim que fica, ó. Outra coisa importante, evitar fazer essa curvatura para dentro aqui durante o agachamento. O limite da amplitude do seu agachamento é até onde você consegue descer sem jogar o quadril para dentro. Lembrando que eu só estou conseguindo fazer esses malabares aqui porque eu ainda estou com peso de aquecimento. E um outro pulo do gato muito importante, agora na versão de frente vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Sempre mirar o seu joelho na mesma direção do dedo do meio do seu pé. Então aqui, ó, nem para dentro e nem para fora. Quando a gente desce fazendo assim, a gente está fazendo o que a gente chama de valgo dinâmico. Isso não é interessante para a cartilagem do joelho, principalmente para quem tem condromalácia. Então vai lá, ó. Joelho sempre apontando para o dedo do meio do pé, tá vendo? Isso aqui, às vezes só de você fazer esse movimento aqui, já vai dar uma aliviada tremenda no seu joelho. Agora eu vou estar fazendo uma execução para vocês com a carga mais pesada. Eu vou fazer 10 repetições aqui. E o mais importante aqui que vocês precisam observar, primeiro, é a forma com que eu tiro a barra e a forma com que eu guardo a barra. Na hora de sair, entra com o corpo bem no meio da barra, colocou aqui, sobe e não precisa andar muito para trás, ó. Só um pouquinho já tá bom. Porque se pesar e eu precisar falhar, tá fácil de guardar. Entendeu? Lembrando que aqui eu estou treinando quase com a carga máxima. Eu ainda vou aumentar para fazer 8. Isso aqui já é 70% da carga que eu vou pegar. Então, vamos embora. Vai guardar. Entra com a barra inteira e desce. Nada de querer fazer isso aqui para guardar a barra, hein? Vai dar rotação na sua lombar, vai aumentar a sua dor. Se mesmo depois de todas essas dicas, você ainda continua sentindo dor na lombar, dor no joelho, talvez o problema não esteja na execução. Talvez o problema ele seja de toda a estruturação do seu treino. Existe uma relação que a gente chama de relação isquioquadríceps, que é a relação de força entre o quadríceps, que é essa parte da frente da perna, e os isquiosurais, que é a parte de trás da perna, posterior de coxa. Toda vez que eu pego um treino na consultoria de um aluno novo,
que eu peço histórico de treino para ver. O cara faz, não vamos nem falar sobre quantidade de série, repetição e tudo mais. Mas no geral, eu vejo que tem 4 exercícios para quadríceps. Uma quantidade absurda de exercícios, às vezes para uma pessoa iniciante intermediária. A posterior o cara faz 1, 2. O seu quadríceps às vezes ele está tão forte, mas tão forte, que a sua patela paga o pato, porque o seu posterior está muito fraco. Então a gente precisa fazer o quê? Equilibrar todo esse sistema de anterior da perna, posterior da perna e dos glúteos. Glúteo é muito importante no controle da dor lombar e do joelho. E pode ser que às vezes essa dor lombar sua está vindo também de falta de exercícios de estabilidade do core e de força também. Então, se você está fazendo a técnica correta do agachamento, do levantamento terra, que eu já deixei vídeo aqui no canal, dá uma olhada nesse card aqui também, de como fazer a forma correta do levantamento terra, num afundo, tá aí o motivo. Às vezes você está fazendo muito exercício para um músculo só que você está focando e está esquecendo de todo o resto. Por isso que você precisa equilibrar esse seu treino para você não sentir dor e não ter a tal da descompensação biomecânica que a gente fala. E uma boa distribuição dos exercícios ao redor da pelve, do joelho e do quadril. A gente não pode falar de dores no treinamento de perna se não falar sobre equilíbrio musculares também. Então, cuidado para não cometer esse tipo de erro, porque principalmente as mulheres que querem mais quadríceps, ou às vezes querem mais glúteo, acaba colocando muito exercício só nessa musculatura. E aí, dependendo da forma com que você treina, se você não está conseguindo equilibrar todas essas musculaturas, tanto da parte da lombar, quanto dessa parte de core ali, das pernas no geral, não tiver com a mobilidade em dia, você vai sentir dor no joelho. E até a próxima.